Há algo mais trágico do que perder um emprego, mais doloroso do que perder um amigo, mais desesperador do que perder tudo o que se tem na terra. É perder a presença de Deus. Muitos hoje vivem, pregam e até cantam, mas já não sentem mais a presença do Senhor. As lágrimas secaram, o coração endureceu e a chama do altar apagou. E tudo começou com uma coisa: o pecado. O pecado, irmão, não é apenas um erro ou uma fraqueza. É uma rebelião contra o próprio Deus. Cada vez que pecamos conscientemente, dizemos com nossas atitudes: Senhor, eu sei o que tu queres, mas eu prefiro fazer do meu jeito. E é assim que, pouco a pouco, a presença do Espírito Santo vai se retirando. Lembra de Sansão? Escolhido, ungido, separado desde o ventre. Preste atenção. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão com poder. Mas um dia, Sansão se apaixonou por aquilo que Deus odiava. Sansão se apaixonou por aquilo que Deus odiava. Ele brincou com o pecado, confiou na sua força e não percebeu que o Espírito já havia partido. E quando os filisteus o prenderam, a Bíblia diz algo terrível. Juízes capítulo 16, versículo 20 nos diz: ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Essa é a maior tragédia de um homem espiritual. Continuar se movendo como se Deus ainda estivesse ali, quando, na verdade, ele já se foi. Quantos hoje estão como Sansão? Pregando, mas sem unção. Cantando, mas sem lágrimas. Falando de Deus, mas sem sentir a sua presença. O pecado roubou o fogo e o altar virou cinza. Vamos ver um outro exemplo bíblico. Davi. Davi também pecou. Sim, o homem segundo o coração de Deus também pecou. Mas Davi não permaneceu no pecado. Quando o profeta o confrontou, o profeta Natã, ele não se justificou. Davi não se justificou. Ele caiu em prantos e clamou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Davi entendeu algo que muitos hoje esqueceram. A presença de Deus, preste atenção, a presença de Deus é mais preciosa que a própria vida. Davi, ele preferiu perder o trono, mas não queria perder a comunhão com o Espírito Santo. A presença de Deus não é um sentimento passageiro. É a manifestação real do Espírito Santo no coração do homem. E quando o pecado entra, essa comunhão se rompe. Não porque Deus nos abandona, mas porque nós nos afastamos dele.
O Espírito Santo é sensível, puro, santo. Ele não habita onde o pecado é tolerado, onde o coração é dividido, onde a carne tem o controle. O pecado, quando não é confessado, endurece o coração. A primeira vez que pecamos, sentimos culpa. Na segunda, já parece normal. Na terceira, rimos disso. E quando o coração se acostuma ao pecado, ele perde o temor de Deus. E sem temor não há santidade. E sem santidade não há presença. Você pode enganar a todos, mas não pode enganar o Espírito Santo. Talvez você ainda frequente a igreja, ainda levante as mãos, ainda diga glória a Deus, mas dentro de você há algo seco, vazio, morto. É o eco da ausência de Deus. E só há um caminho para restaurar essa presença: arrependimento verdadeiro. Deixa-me explicar. Arrependimento não é sentir remorso. É mudar de direção. É odiar o pecado que antes você amava. É fechar a porta para aquilo que ofende o Espírito. O mesmo Deus que se afasta do pecado é o Deus que volta correndo quando o filho se arrepende. A presença que foi perdida pode ser restaurada. O altar pode ser reacendido. Mas é preciso quebrantamento. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas. Talvez você sinta que perdeu a presença do Espírito. Mas o Senhor te diz: volta para mim, e eu voltarei para ti. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Irmão, irmã, feche a porta do quarto, dobre o joelho, confesse o pecado, chore diante dele e peça: Senhor, limpa-me, restaura em mim o teu espírito. Não quero dons sem tua presença. Não quero ministério sem tua voz. Não quero viver um dia longe de ti. Não há vida fora da presença de Deus. O pecado promete prazer, mas entrega morte. Promete liberdade, mas acorrenta a alma. Hoje, Deus te chama. Larga o pecado e volta para a presença. Porque o maior milagre que alguém pode viver não é prosperar, nem ser exaltado. É sentir novamente a presença viva do Espírito Santo habitando em seu interior. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal O Evangelho de Deus e continue acompanhando a série Um Chamado à Santidade. No próximo episódio, veremos a pureza que o mundo despreza. Um chamado radical para viver com olhos e coração limpos diante de Deus. Que o Espírito Santo reacenda em você o fogo da presença e te ensine a odiar o pecado, para amar ainda mais o Deus que te santifica.